fazer uma introdução antes de a gente começar? Eu acho que todo mundo aqui viu. Todo mundo conhece o antigo, pelo menos Sim, já teve aham. algum contato. Ah, A Sara legal. que não veio, a outra Sara, ela deu um treinamentozinho pro pessoal aqui. Acho que Tá? só a Rebeca não, a Rebeca ela não participou. É mais nova dessa É parte aqui. mais nova, ela Tá, e a Letícia que ainda vai entrar. tá Mas bom, mesmo assim você pode prosseguir, tá? tá bom. A ideia, para quem, vocês que são novas, Rebeca, Letícia, a Letícia ainda vai estar aqui também já. A gente tem uma plataforma que transforma dados em informação. Então, em resumo bem amplo mesmo, a nossa proposta ali, o nosso propósito é tentar contar a história dos dados, né? Conectando com vocês, o que que a gente tem de imaginação? E o Túlio me corrige se eu estiver falando alguma bobagem, Túlio. Sara também, que já está bastante mergulhada no processo. Qual que é a nossa ideia? Tudo que se passa no supervisor de vocês ali no SCADA, né? De alguma maneira a gente conseguir capturar essas transformações, esses dados ali, esses processos, e transformar em análise aqui, em informação, em indicador, né, com várias propostas de visualização. Então, hoje, o que que eu quero começar a mostrar para vocês? A gente vai direto para a parte de dashboards, que é um modelo, é um módulo, o produto ele tem muitos módulos, mas o primeiro módulo que eu quero começar esse treinamento com vocês é na parte mesmo dos painéis de desenvolvimento. Eu estou com o Wagner aqui, que é um outro sócio nosso também, e que cuida da parte técnica de desenvolvimento. Então, ele vai poder dar exemplos e exemplificar muito melhor do que eu, tá? E aí, qual que é a ideia? Eu quero passar pelos temas, por exemplo, Túlio, a gente falar um pouquinho das fontes de dados, falar dos objetos, depois a gente falar um pouco das interações que a gente pode ter entre fontes de dados e objetos, tá certo? E tem algumas peculiaridades que, por exemplo, eu não quero deixar de falar e eu já quero falar agora, para vocês me lembrarem, questões de variáveis, por exemplo, a gente poder abrir um painel dentro de um outro sistema, capturando variáveis de link, de URL de acesso, essas coisas, tá? E aí, à medida que a gente for evoluindo, vocês vão me fazendo perguntas, a gente vai elucidando também. Esse treinamento aqui, eu pedi para o Túlio para a gente terminar hoje às 3h30, tá? E a gente vai continuar com mais próximas etapas aí, chegando no finalzinho desse treinamento aqui, já tentar coordenar uma agenda para os próximos treinamentos também, tá bom? É... Ô, Wagner, você prefere você compartilhar a tela para a gente ir fazendo alguns exemplos? O que que você me orienta? Alfa, você que sabe, se você quiser fazer a apresentação ou se você quiser eu faço, se você tem assim algum script para poder seguir ou sobre algum Não, tema eu queria assim, inicial. Não, eu até falei pro Túlio, a gente vai fazer meio que de bate-pronto hoje, mostrando primeiro a parte dos módulos ali, os objetos, depois as fontes, e com as nossas próprias fontes, tá, Wagner? A gente ainda não tem a instalação ainda no ambiente deles lá para liberar usuários para eles, eu espero que até sexta a gente consiga fazer isso, mas nesse primeiro momento é com base de dados nossa, tá? Ok, E eu tô aqui, depois, a hora que você for, à medida que você for evoluindo, eu quero mostrar para o Túlio, para a Sara, para todos vocês aqui, gente. Por exemplo, a gente está montando um painel lá, muito operacional, Túlio, é mais operacional, mas você tem que ver os recursos para os supermercados BH ali, né, lá de Minas, que você conhece. E aí tem uns recursos ali dentro que depois eu quero te mostrar como é que fica funcionando na prática como usuário final, tá? Só para você me lembrar também disso, Ok. tá? Que é mais novo. Ô Wagner, começa então, compartilha a sua tela ok, e aí a gente começa, por favor, na parte dos objetos. Vamos primeiro discorrer os objetos para todos verem quais os objetos que existem e um pouco das funcionalidades. Depois a gente traz uma fonte de dados e começa já a interagir para o pessoal começar a entender como é que funciona o sistema ali, tá? beleza. Só para eu fechar as conexões aqui para lembrar. Tá. Então, quando você fecha, deixa eu mostrar para o Túlio essa coisa que eu estava falando do BH. Posso te mostrar, Túlio, rapidinho aqui? Pode sim, Rafa, fica à vontade. Deixa eu compartilhar minha tela, tela inteira. Deixa eu ir aqui para o sistema. Ó, aqui, gente, o produto ele tá todo na web, tá?
Vocês vão ter aplicativos também para o produto, tanto para o Android como para o Apple. Aqui no menu do perfil, a gente tem esse QR Code que pode chamar a gente para os aplicativos, tá? O que eu quero te mostrar e mostrar para todos que estão aqui? Esse menu aqui que o Adalto, que é um dos nossos coordenadores, está montando lá no BH, dá uma olhada, Túlio. Ele montou um dashboard com um menu, tá vendo? E aí eu posso clicando nesse menu, ele já diminui aqui esse menu. Deixa eu diminuir aqui também para você ver. Deixa eu ver como é que eu diminuo esse cara aqui. Lá Eu em vou deixar no cima, cantinho Rafa. aqui. Ah, eu tô tentando clicar aqui, ó, no negócio do Teams, mas ele não tá fechando. Eu vou deixar no cantinho aqui, Mas não tá ó. aparecendo pra gente Wagner. também, não. Não? Não. Pera aí que eu vou compartilhar de novo. Não, Compartilhar a tela. o painel tava aparecendo, não tá aparecendo o resto da sua estrutura de tela. Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui. Vê se tá aparecendo agora com esse menu do lado direito aqui, ó. Sim, sim. Tá? Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, ó. Nesse menuzinho aqui de hambúrguer, eu clico, já venho com os objetos. E aí, olha o que que o pessoal do Adalto está fazendo, Túlio. Lançamentos, por exemplo, ó, ele tem uma questão aqui que ele faz uma auditoria dos lançamentos de contas lá financeiras. Não tem nada a ver com vocês, tá, gente? Mas só para vocês verem os recursos. Ele trouxe para cá um grid. Quando ele clica nesse grid aqui, por exemplo, ó, e clica no olhinho de detalhe, ele faz um overlay aqui, uma caixa nova de informações, ó, e trouxe para cá todos os detalhes desse lançamento financeiro, Túlio. E aí, aqui dentro, ele ainda colocou um menu que. Como é que chama esse menu mesmo, Wagner? Que é com abinhas Tab aqui? View. Tab Tab View, ó. View. Então eu saio da capa, ó, eu vou para item, do item eu vou para o rateio, do rateio eu vou para o log. Então, quer dizer, esse tipo de recurso já está dentro do sistema para que a gente possa explorar e depois a gente tentar entender, Túlio, se tem alguma função para o projeto nosso aí de solar, né, cara? Tá? Tá bem com cara de sistema aqui, para vocês saberem, mas é proposital, porque o pessoal precisava ter uma agilidade maior para entender e fazer uma auditoria das contas lá dentro, tá? Alguém tá levantando. Amanda, pode perguntar, Amanda, por favor. Oi, Rafael, boa tarde. Tá, Boa sobre esse tarde. menu aí, eu tô com uma dúvida. É, eu acho que é menu de pastas o nome. Se for um nome maior, por exemplo, se fosse, sei lá, capa de caderno, ele se estenderia na linha toda ou a palavra caderno se dividiria para a linha de baixo? Ele se estende na linha toda, mano. Tá? Ele vai Legal. aumentando conforme o tamanho que você utilizar ali do nome no menu, O tá? limite do menu é só esse da tela, ou caso utilize muitas palavras grandes e comece a expandir bastante, a gente tem a opção de ter um scroll lateral. Ele pode, você aqui, o Adalto nesse caso, Amanda, colocou essa caixa como escalável, né? Então ele tá. Na verdade, Rafa, o questionamento Hum. dela é no número de tabs, né? Isso. Ah, Aí, de se o número tabs? de tabs, isso, for maior do que o espaço em tela, ele cria aquelas navegações mesmo, como se você fosse clicando para um lado, para o outro, igual acontece dentro do Excel. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Quer ver, Wagner? A gente A simula gente mo- para poder ver durante o reconhecimento dos objetos. tá. Se eu ia mostrar aqui para Amanda, deixa eu ver se eu consigo pegar qual que é esse. Eu não sei qual que é esse objeto aqui. Deixa eu ver se. Deixa eu pôr menu aqui, só pra gente ver se a gente acha. E esse cara aqui ele tá chamando um frame principal aqui, né? Deixa eu ver se ele tá aqui. Painel controle buscar lançamentos. Deixa eu achar aqui esse buscar lançamentos. Eu não sei se eu tô saltando etapa aqui, ou Wagner, mas se qualquer coisa me interrompe, tá? Só para tentar mostrar para Amanda aqui. Vou buscar lançamento. Ah, aqui, Amanda, ó, ele colocou uma caixa aqui que ele inicia invisível,
mas que você tenha a condição de controlar a visibilidade desse objeto, tá? E aí dentro dessa caixa aqui, se você olhar as propriedades, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu trazer para cá esse cara aqui, pronto. Deixa eu ver se ele trouxe aqui. Evento. Na verdade, Rafa, o que ele fez aí, ele colocou uma dialog, e dentro dessa dialog ele tem um frame, e esse frame chama um outro painel. Aquele painel que você está vendo das tabs não é esse painel aí, tá? Se você, Não? não, se você clicar lá naquele menu de cima, lá, fecha as propriedades. Peraí. Clica lá no olho. Ah, tá nesse aqui, desculpa. Tá Isso, bom. vai lá em eventos. Eventos. Olha lá, no evento ele tem um alterar a Redirecionar para o visualização, frame, tá né? vendo? Isso, que ele vai Tá. abrir a dialog, certo? E vai redirecionar para o frame. Aí edita que você vai ver qual que é o painel que ele está. Olha lá, o controller demo 05 é o painel que está aí dentro, tá? Então Ou seja, é um outro painel. vamos abrir então o controller agora para mandar ver, ó. Controller demo 05, ó. Tá aqui, ó. Ó, e aí aqui sim eu vou conseguir te mostrar as tabs, né? Então aqui, Amanda, ó, respondendo sua questão, ó, ele colocou 4 abas, tá vendo? Mas se Uhum. você quisesse, sei lá, aqui, exemplo, tal, de treinamento, ó, por exemplo. Repara que ele vai aumentando aqui, automático para ti, então ele vai deixando isso do tamanho que você escrever aqui. E conforme você for aumentando também colocando as tabs, que nem o Wagner estava comentando, ó, você vai colocando mais abinhas aqui dentro do próprio objeto, tá bom? Esse Ok. objeto a gente vai aprender, tá? Agora a gente vai começar. Eu vou voltar para a tela inicial nossa de aprendizado. Esse objeto é um que a gente chama de Tab View, que está aqui dentro, ó. Esse aqui está sem o ícone ainda, é muito recente esse objeto nosso, mas é um tipo de painel que vocês vão poder ter dentro das estruturas e dos modelos que a gente for desenvolvendo junto com vocês, tá? Ô Wagner, deixa eu Oi, deixar você dividir a tela então, ok. e eu acho que passar por esses objetos inicialmente de uma forma básica, depois a gente chega nessa rebuscada aqui que eu estava mostrando, que eu atropelei um pouco, né? Tá? Ok? Quando vocês estiverem vendo minha tela, só para vocês falarem. Já tá. Já Para tá, mim já já tá. tá vendo? Já. Já. Beleza. Ok. Vou acessar aqui esse ambiente. Esse ambiente que a gente vai acessar aqui, pessoal, é um ambiente de produção, mas ele é utilizado como tester, tá? São alguns clientes que utilizam a nossa plataforma via SaaS. Eles fazem a utilização neste domínio, neste servidor, porém eles têm a ciência de que quem está utilizando nesse servidor está como se fosse com uma versão beta, tá? Então tem alguns recursos a mais do que na oficial, tá? Algumas coisas que ainda estão em desenvolvimento, algumas coisas que estão sem nomenclatura, mas que já estão funcionando, ok? Eu vou utilizar ele porque nele eu já tenho conexões, dados, informações para poder utilizar durante a apresentação, beleza? Bom, depois que a gente faz a autenticação na aplicação, a gente é direcionado para essa página principal, e essa página principal, ela pode exibir de duas formas diferentes, tá? Existem dois tratamentos atual no sistema. Vocês podem distribuir a aplicação como Self-BI, ok? O Self-BI, cada usuário é responsável por compartilhar e disponibilizar as informações dentro do ambiente, ok? Cada painel, cada cenário, ele está dentro de uma chave de acesso que é de um proprietário. Aí, esse
proprietário que vai distribuir essa chave de acesso conforme ele queira fazer a distribuição. Por exemplo, se eu crio um painel para mim, esse painel é meu. Se eu quiser compartilhar ele com o Rafael, eu vou e compartilho com o Rafael. Mas o Rafael, como administrador de sistema, ele não tem acesso ao meu painel, porque eu sou o dono da minha própria chave de acesso, ok? E tem uma outra distribuição que é a corporativa, beleza? A corporativa, ela é um pouco diferente, porque tudo que se cria dentro do sistema é da corporação. Ou seja, quando eu crio um painel, aquele painel é da corporação. Então, um usuário administrador, ele tem a permissão de entrar naquela chave e compartilhar ou com grupos de acesso ou com um usuário específico, ok? Aqui no caso, como é um ambiente self-BI, cada um é propriedade de sua própria chave, beleza? E nós vamos aqui na parte de painel personalizado, que é onde a gente faz a criação e a edição dos painéis, beleza? Vou criar um novo painel. Apresentação e ok. Então, aqui Beleza. nessa guia de pastas superior, a gente vai ter 4 guias diferentes, tá? Quatro pastas diferentes. A primeira é a página inicial. A página inicial, ela contém as propriedades que são em comum para praticamente 100% dos componentes, ok? Então, praticamente 100% dos componentes tem um tipo de fonte, se ele aceita negrito, se a fonte é negrito, itálico, sublinhado, se você vai querer colocar ele translúcido, algum tipo de opacidade, cor da fonte, cor de fundo, tamanho da fonte, alinhamento, todas essas características que são comuns para todos os componentes, ok? As características que são específicas de algum componente ou de algum tipo de componente, você vai conseguir manipular nessa guia propriedades, tá? A partir do momento que existe algum componente em tela, e você seleciona esse componente, as propriedades referentes ao componente que são específicas para um único tipo de componente estão aqui, ok? Se você não tiver nenhuma seleção naquele momento, tudo que está exibindo aqui é referente ao painel. Por exemplo, você pode renomear o painel por aqui. O painel que eu coloquei como apresentação spin, você pode vir colocar como apresentação 2, e na hora que você salvar, aquele painel vai ser distribuído como apresentação 2, tá? Colocar alguma observação no painel para poder descrever sobre o que aquele painel é, com o que ele trabalha, beleza? É importante colocar essa informação aqui, porque a gente está com um intuito de colocar a IA para trabalhar sobre os dados do painel. Então, se você descrever bem para que é aquele painel, vai auxiliar bastante na hora de você fazer uma consulta pela IA pelo painel, sobre os dados do painel, ok? E a cor de fundo do painel, né? Que é só a cor de fundo do painel mesmo, não afeta em nada aqui, somente a cor. E tem essa opção aqui, que é o abrir em escala, que como que funciona? Nesse módulo, a gente trabalha com responsividade, tá? A gente trabalha com layouts de painéis diferentes para dispositivos diferentes, ou seja, o mesmo painel sendo visualizado em 3 layouts diferentes, que seria desktop, tablet e telefone. Se você marca para ele poder abrir em escala, o que acontece? Ele vai, como a largura dos componentes e a posição são absolutas, né? Ele trabalha com uma posição absoluta, esquerda a tanto pixel, topo a tanto pixel. A largura do componente também é definida em pixel. Dependendo de qual tela que você abrir, ele vai fazer um autoajuste. Ele vai fazer com que não dê rolagem para a lateral. Ele vai aplicar uma escala, deixando o tamanho do painel específico para cada tela que esteja abrindo, tá? Essa escala ela só aplica quando a tela do dispositivo ela é menor do que o painel em si. Então, se eu crio um painel que ele tem 500 pixels de largura, eu criei esse painel com o intuito de ele ser utilizado num dispositivo móvel, mas esse dispositivo móvel só tem 400 pixels de largura, ele vai criar uma escala e vai reduzir. Agora, se o dispositivo móvel tiver 600 pixels, ele vai abrir com o tamanho original, porém centralizado na tela, ok? Nessa segunda pasta de trabalho, a gente tem aqui os componentes, tá? É a opção de inserir os componentes. E, atualmente, os componentes que a gente tem para poder trabalhar são tabelas, tá?
gráficos, componentes de entrada, de seleções, data e hora, conexões, eventos, ilustrações e painéis. Beleza? Vou começar da esquerda para a direita aqui, normal, mas explicando breve um pouco de cada componente, beleza? Essa tabela aqui é uma tabela normal, tá? A gente conecta uma fonte de dados a esta tabela para poder alimentar e exibir as informações cujas quais estão tratadas na fonte de dados, tá? Não, melhor não. Desculpa. Vou começar pela fonte de dados, que aí eu posso jogar os componentes em tela para poder tratar, tá? Eu vou começar aqui pelo grupo conexões, beleza? Aqui no grupo de dados a gente tem dois tipos de conexão, a conexão de fonte de dados e a conexão de gatilho. Qual que é a diferença da fonte de dados para o gatilho? Quando você quer capturar um dado para poder exibir em tela, você adiciona uma fonte de dados. Quando você quer executar algum processo para alterar algum dado e esse dado não vai retornar nada para a tela, você utiliza o gatilho, ok? Ou seja, se a gente vai fazer uma atualização, um update, um delete, um insert, a gente utiliza o gatilho. Se a gente vai fazer um select, a gente utiliza a fonte de dados, beleza? Na hora que a gente insere a fonte de dados, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir qual que é o tipo de fonte de dados que a gente vai trabalhar, beleza? Atualmente a gente tem a fonte de dados do tipo cenário. Este cenário aqui são os cenários cadastrados dentro do Falcon, tá? Você cria um conjunto de dados, né, baseado em dimensões, tá? E essas dimensões vão estar ligadas a algumas tabelas do seu fonte da sua base e vai ter uma estrutura padrão da Falcon, tá? Existe uma estrutura padrão para isso e quando a gente cria uma fonte de dados do tipo cenário, o usuário que está desenvolvendo o painel não precisa de ter nenhum conhecimento em SQL Server para poder capturar e exibir nenhum tipo de dado, beleza? A partir do momento que ele tem o acesso ao cenário, ele vai simplesmente mapear aqui, vou fazer um exemplo para vocês verem. Rafa, tem algum cenário que eu posso utilizar aqui? Pode usar Brascol? o Brascol, pode usar, esse aí pode usar. Brascol, beleza. Dado fictício aí pode usar. Isso, isso. E esse cenário aqui são baseados em tabelas, tá? Que estão dentro do banco de dados aqui do SAS, beleza? E o usuário só precisa de definir quais são os níveis de dimensões que ele vai trabalhar. Em cada dimensão tem os atributos, né? Então eu posso vir aqui e falar, olha, eu quero trabalhar com o canal de venda, quero trabalhar com a empresa, com o código da empresa, com o vendedor, trazendo o código e o vendedor. Se a pessoa vai tratar datas naquele painel, ok? Se a pessoa não for tratar data, não é necessário trazer a data e que a informação já venha agrupada. Beleza? Se a pessoa for tratar alguma informação a nível de data naquele painel, mostrar um fluxo de data, eu não falo filtro, tá? O filtrar data não é preciso trazer a data. Você só vai trazer a data se você for imprimir em tela alguma informação sobre a data. E aí, quais são as métricas a se trabalhar? Por exemplo, eu vou pegar aqui quantidade, faturamento e faturamento líquido. Vou confirmar. Aqui a gente pode adicionar um filtro, tá? Para inicial para aquele cenário. O cenário ele sempre tem uma informação sobre data, então se a gente tiver algum componente aqui em tela que está tratando data, a gente pode vincular qual é o componente. Atualmente só tem o componente fonte de dados, o que não serve aqui, beleza? E a gente pode colocar alguns filtros também na dimensão, tá? Se a pessoa quiser, olha, eu só vou trazer aqui a empresa o código da empresa, aí você define se a condição é igual ou in e coloca qual que é o valor. Ah, eu só quero o da loja 1, por exemplo. Aí a sua fonte de dados aqui para esse painel só ia tratar da loja 1. Ah, eu quero que isso daqui seja de algum componente que esteja em tela. Então eu posso vir aqui e colocar o nome de um componente, por exemplo, caixa de texto. Então vai trazer somente os dados referentes à loja que tiver escrita dentro da caixa de texto, ok?
carrega os campos para poder auxiliar, né, durante a criação do painel. É importante a gente sempre trazer esses campos aqui, que durante todo o processo de criação do painel fica mais fácil de referenciar, beleza? Aqui em cima tem uma opção, que seria o carregamento imediato. O que é esse carregamento imediato? Na hora que a gente executar o painel, na hora que abrir o painel, os dados já vão vir para a tela, ou eles vão ser tratados antes em algum lugar na tela para poder exibir. Eu vou mostrar aqui qual que é a diferença, beleza? Inserir o componente fonte de dados, vou inserir aqui o componente tabela, tá? Que é um componente que trata os dados. Vou vincular aqui na parte de dados a tabela, a fonte de dados que eu quero trabalhar, beleza? Vou salvar aqui e vou executar o painel. Tá vendo que não trouxe informação nenhuma? Não trouxe informação nenhuma porque aquela tabela ela não é autoexecutável, aquela fonte de dados. Se eu marcar ela como autoexecutável, de cara ele já vai trazer as informações, ok? Se eu não colocar como autoexecutável, eu dependo de algum evento que dispare essa fonte. Por exemplo, eu posso ter aqui um botão, tá? Posso vir aqui na página inicial, na parte de evento, e colocar um evento nesse botão. Qual que é o evento? O evento de executar qual objeto? A fonte de dados. Vou confirmar e vou executar. Pronto, aí ele trouxe. Quando que a gente utiliza um e quando que a gente utiliza outro? Se eu quiser colocar um pré-filtro aqui dentro da minha fonte de dados, por exemplo, eu vou inserir aqui um componente, tá? De data, uma caixa de data, e vou querer trazer as informações referente a um período em específico, ok? Então, lá dentro da minha fonte de dados, eu posso vincular, tá? Lá no pré-filtro, o início, a caixa de data 1, e o final, a caixa de data e o final, a caixa de data 1. Quando eu faço isso, eu primeiro coloco de quando que eu quero a informação, para depois executar. Aí eu vou trazer a informação somente desse período. Por exemplo, se eu pegar um período maior, vocês vão ver que os valores vão estar diferentes. Ok? Então, a fonte de dados, ela serve para isso, para poder trazer a informação para a tela, ok? Quem está acostumado a mexer com a outra aplicação, com o Falcon JSF, o antigo, todo componente, ele era sua própria fonte de dados. Em todo componente, você precisava colocar uma consulta para poder carregar a informação em um banco de dados, né? Era só consulta SQL mesmo, não tinha comunicação com API, não tinha comunicação com arquivos CSV, XLS, JSON, com nada. Então, você tinha em cada um dos componentes inserir uma fonte de dados. Aqui não é necessário. Você insere a fonte de dados e vincula os componentes à fonte de dados, porque uma fonte de dados pode abastecer vários componentes, ok? Vou colocar uma outra fonte de dados para vocês verem uma fonte do tipo diferente do cenário. Uma fonte, por exemplo, do tipo SQL Server. Igual no outro Falcon, a gente informa qual que é o servidor. Ô, Wagner, a hora que você puder, a Letícia levantou a mão aqui, eu ia dar a palavra para ela, tá? Para ela Pode perguntar passar, aqui. pode passar. Só um minutinho, Rafa. Vamos fazer assim, gente. Tá bom. Manda as perguntas no chat. Aí no final a gente pega assim, quando tiver faltando 15 minutinhos para acabar, eu vou monitorando aqui. Aí a gente faz as perguntas, as perguntas que estão no chat e vocês vão respondendo. Pode ser assim? Tá bom. Pode. Então tá bom. Ficar Então a gente vai pausando mediando a aqui. apresentação. Fechou, Tulio. Ok. Tá bem. Oi, Joana, bem-vinda. Tava... Eu Obrigado. continuo ou vai passar a palavra? Pode Não, continuar. pode continuar você, vai. Pode continuar? Não tem... Ok. Sim. Aí o que acontece? Vamos lá. Essa fonte de dados aqui, vocês viram que o fluxo de abastecimento dela é diferente. Quando a gente seleciona o cenário, a gente simplesmente já passa ali para a estrutura do cenário e quais são as informações do cenário que a gente quer abastecer. No caso das conexões que são realizadas diretamente com o banco de dados, que a gente vai fazer a conexão via SQL e vai criar um select, né? A primeira informação que a gente passa são os dados de conexão com o servidor. Beleza? Esse servidor, ele tem que ser reconhecido, né? Ele tem que conseguir
ser conectado através de onde que a aplicação está publicada, ok? Então, por exemplo, vocês têm um banco de dados, ok? Esse banco de dados está numa rede privada e você quer comunicar com esse banco de dados através de uma aplicação que está publicada no SaaS. Aí é necessário pegar qual que é o IP do servidor que está acessando e liberar para poder conseguir comunicar lá, criar uma rota, ok? A partir do momento que a rota é criada, vocês conseguem comunicar em qualquer um servidor, beleza? Então aqui a gente informa qual que é o host do servidor, qual que é a porta que vai conectar, no caso para SQL Server, né? Qual que é o nome do banco de dados, o usuário, a senha e tem esse índice de seleção, ok? Esse índice de seleção é difícil de explicar ele agora, no início da utilização da aplicação, tá? Então eu só vou falar mais ou menos para vocês poderem Ô, entender. Wagner, eu É, anoto aqui, a hora que você chegar nisso, eu te relembro qualquer coisa. Ok, Tá? mas o índice de seleção é basicamente a fonte de dados, ela fornece o dado e ela também pode ter um dado selecionado. Você pode tratar toda a sua tela sobre a seleção de um dado que está na fonte de dados, tá? Então a seleção, o índice, ele começa como -1, que é quando não tem nenhuma informação selecionada, beleza? Se não tem informação selecionada, ele fica como -1. Se eu venho aqui e coloco 0, os seus dados carregados, você vai ter os seus dados carregados, e dos seus dados carregados na sua fonte de dados, o dado que está selecionado para trabalhar nela é a primeira linha. Então, fica aqui, primeira linha, segunda linha, de acordo com o índice que a gente está trabalhando. Beleza? Vou conectar. Teve a conexão. Vou fazer uma consulta. Então, próximo eu vou carregar os dados, vou carregar o campo, tá? Vocês vão ver que quando a gente carrega o campo, automaticamente ele já carrega o tipo do campo para poder tratar algumas formatações em tela também, beleza? Tenho uma segunda fonte de dados aqui já funcionando, vou inserir uma outra tabela aqui, tá? E vou conectar essa outra tabela à minha outra fonte de dados, que é a fonte de dados 1. E vou vir aqui e vou falar que ela é auto-executável. Estou com duas fontes de dados em tela, com duas fontes de dados no meu painel, vinculada a tabelas diferentes. Uma está como auto-executável e a outra não está como auto-executável, beleza? Vou vir aqui na minha fonte de dados só para vocês verem aqui mais ou menos aquela questão do índice de seleção. Vou falar que eu quero o índice de seleção 0. Olha aqui, olha, tá vendo que o Wagner veio selecionado? Então, se eu tiver algum componente aqui que eu estou tratando a informação tal, todos iriam vir com o dado que está selecionado na minha tela, ou na minha fonte de dados. Então, já veio aqui de cara com o Wagner selecionado, mas a gente ainda tem a opção de selecionar o outro ou não selecionar nenhum. Beleza? Eu vou excluir essa tabela aqui e essa fonte de dados, que era só para ter dois tipos de fonte de dados para a gente poder entender melhor, tá? Alguém tem alguma dúvida quanto ao componente fonte de dados? O componente do tipo cenário e o componente do tipo SQL, e a fonte de dados do tipo cenário e do tipo SQL Server? Eu acho que tá claro, Wagner. Tá claro? Beleza. Além do tipo da fonte de dados, né, do tipo cenário e SQL Server, também tem as de arquivo. Por exemplo, a gente pode trabalhar com Excel, a gente pode trabalhar com CSV, a gente pode trabalhar com JSON, tá? O que que acontece? Esses arquivos, a gente pode selecionar tanto algum arquivo que esteja na biblioteca, né? A biblioteca Falcon é onde que a gente disponibiliza os arquivos para poder comunicar com a aplicação, ou você pode procurar no seu dispositivo, tá? Só que quando você coloca uma fonte de dados que está no seu dispositivo, quando você seleciona ela, você publica ela na nossa biblioteca, tá? Então, apesar do arquivo ser local da sua máquina, a gente está simplesmente pegando o arquivo local e publicando. Então, se você pegar
e alterar esse arquivo, precisar de fazer alguma alteração nele ou alguma atualização, você tem que vir na fonte de dados e publicar ele de novo, tá? Selecionar o arquivo e publicar. Que o arquivo ele não é lido direto da sua máquina, ele é publicado no nosso servidor e lido a partir do nosso servidor, beleza? Beleza. Ô, Wagner, o pessoal tá falando o seguinte aqui, só para você também já te direcionar, para você também dar um exemplo de conectar essa fonte de dados com outros objetos, por exemplo, um combo ou Sim, vou gráfico, só passar por todos. para. Então beleza. Vou passar Então é por isso todos, aí. vou passar por todos, tá? É porque Tá eu vou bom. começar pela tabela, porque a tabela ela tem um funcionamento um pouco diferente, ela tem um recurso que é bem interessante, tá? O que que acontece? Aqui, para poder facilitar a edição, todos os componentes a gente pode fazer as alterações visuais em conjunto, tá? Então, se eu tenho um componente, por exemplo, eu estou aqui com o calendário, né? O calendário, se eu seleciono dois componentes do tipo calendário, eu posso fazer as alterações tanto aqui na fita quanto as alterações aqui na propriedade, que vai aplicar para os dois. Se eu tenho dois calendários e um botão, um único, única propriedade que vai ficar disponível aqui são as propriedades que são iguais para os dois, tá? Então, por exemplo, gráfico e tabela, todos os dois têm cabeçalho, então ficaria ali cabeçalho. Linhas alternadas é só uma coisa de tabela, ficaria só para tabela, mas tudo que está aqui e disponibilizado aqui em cima, quando a gente faz alteração com mais que um componente selecionado, altera para todos, tá? Por exemplo, se eu venho aqui e coloco uma cor de borda, e uma cor de fundo. E só um detalhe, né, Wagner? Eu sei que é bobagem, mas que era uma coisa que a gente tinha muita dificuldade. Você está selecionando mais de um objeto e arrastando ao mesmo tempo. Isso é legal de a gente evidenciar, principalmente para a Sara, para o Túlio, que eram dificuldades que a gente tinha, são coisas miscelâneas triviais, mas que hoje em dia já está pronto no sistema, né? Isso. E também para poder facilitar, você É. pode selecionar os componentes, chegar aqui e falar que você quer alinhar eles todos na mesma posição, tá vendo? Aí eles ficam todos alinhados Tá na vendo? mesma posição. A altura do componente, você consegue chegar aqui e definir a altura para eles. A combo, né, a caixa de texto, ela não tem altura. A caixa de texto é um componente que não tem altura. Então, quando você altera a altura do componente aqui em cima, se ele não tem altura, para ele não afeta nada. Tá? O Tá. componente que altera a altura da caixa de texto é o tamanho da fonte. De acordo com o tamanho da fonte que você coloca, ele vai alterar a altura. Beleza? É, Beleza. E vou Ctrl+C, colocar. Ctrl+V também, né, Wagner? Isso, exato. Aqui, ó. Vou colocar uma outra tabela, ao invés de inserir, eu só dei um Ctrl+C e um Ctrl+V. Beleza? Alinhar as duas aqui à esquerda. O que eu quero colocar duas tabelas aqui para vocês verem aqui um funcionamento interessante da tabela, tá? A tabela, Tá ela bom. pode ter como a fonte de dados a origem da sua informação, beleza? E ela pode ter também a fonte de dados como a origem da sua informação, porém ela pode manipular o dado, como se fosse uma espécie de tabela dinâmica do Excel, beleza? A tabela de cima, eu vou carregar aqui as colunas, tá? A tabela, ela de início, ela fica marcada para gerar as colunas dinamicamente, mas se a gente desmarca elas aqui, ó, a gente tem a opção de carregar elas, tá? E ir editando, alinhamento, posicionamento, formatação de célula, cores, essas coisas. E a gente pode deixar ela gerar dinamicamente. Dinamicamente, ela gera de conforme tal dado, tá? É, e nessa daqui de baixo, eu vou marcar que ela é do tipo pivô, tá? Tá vendo que quando a gente marca que ela é do tipo de pivô, aparece uma nova propriedade para ela, que é a propriedade dinâmica. Ela está vinculada à minha fonte de dados, tá? Porém, eu consigo colocar como que eu quero tratar ela. Por exemplo, nela aqui eu não quero ver nada sobre canal de vendas. Eu quero ver empresa, tá? Empresa e vendedor, quantidade faturada, valor faturamento e faturamento líquido. Quando a Beleza. gente monta essa estrutura de visualização nela, tá? Deixa eu já deixar aqui o... Ah, não, tem que... Esse daqui é a fonte de dados que tem que executar.
pegar aqui um período. Pronto. Esses dados aqui é como se eu tivesse já feito um agrupamento automático, tá? A fonte de dados pode ser SQL Server, pode ser Oracle, pode ser um arquivo JSON, pode ser qualquer uma. Esse agrupamento que ele faz aqui não é por consulta SQL, tá? Ele faz um agrupamento dinâmico. Então, ele já agrupou a informação lá em cima, que está a nível de empresa, da forma com que precisa ser agrupada. Eu vou colocar um total aqui no valor faturamento, em cima e embaixo, que vocês vão ver que o total chega no mesmo, tá? Então, eu vou chegar aqui no valor faturamento, um subtotal do tipo soma e pronto. E aqui embaixo, no faturamento também, eu também vou colocar um totalizador do tipo soma, beleza? E vou executar. Tá vendo? Tanto o de cima quanto o de baixo, tá? Ele já vem já com a totalização. O de cima está formatado porque quando a gente carrega a coluna automática, quando a gente carrega a coluna lá na coluna fixa, ele já definiu automaticamente que aquele cara é um texto. Já que, como é uma coluna dinâmica, ele ainda não sabe como que vai ser tratado o dado, a gente teria que vir. Então, no valor faturamento, eu ia ter que vir aqui e falar, olha, o faturamento eu quero ele monetário, com local português, português Brasil, moeda real e casas decimais 12. Pronto. Aí ele está com a formatação, beleza? E poderia adicionar uma outra tabela aqui, tá? Então, Ctrl+C, Ctrl+V para ficar mais fácil. E essa tabela eu vou querer ver a informação, ao invés de ser por empresa e vendedor, eu já quero ver só pelo canal de vendas, tá? Coloco ela pelo canal de vendas. Vou colocar aqui o dia de novo. Pronto. Aqui a informação está a nível do canal de venda, aqui está a nível de vendedor, né? Empresa e vendedor, e aqui está o dado cru, ou seja, esse daqui, o dado, ele realmente é renderizado conforme a sua origem. Esse dado aqui, ele pega na origem e trata a camada de apresentação do dado, assim como o de baixo. Uma única fonte de dados, busca informação uma única vez, e a execução do painel foi bem otimizada, não precisa de ficar comunicando em lugar nenhum, tá? Perfeito. Um ponto E aqui, outro detalhe é que quando ele fez o Ctrl+C, Ctrl+V, ele trouxe também as características da formatação, né, Vai? sim, ele traz o componente É. com só o nome do componente que muda, todo o resto do componente fica a mesma coisa, tá? Agora, só passar aqui sobre esses componentes aqui, caixa de data, toda hora que eu estou executando, eu estou tendo que vir aqui e definir aqui o primeiro dia e pegando um dia esporádico aqui, né, para poder carregar a informação do mês corrente, tá? Eu posso vir nesse componente aqui e lá nas propriedades valor, tá? Eu posso escrever direto aqui um valor fixo, ou então eu posso expandir para poder ficar mais fácil, tá? Quando a gente expande aqui, clica com o botão direito, o componente de data, ele já vem já com algumas funções já prontas. Por exemplo, eu quero pegar aqui do primeiro dia do mês, tá? Aí ele escreve aqui, olha, ffx.firstDayOfMonth. O que seria isso? O ffx significa que é uma função interna do Falcon. Aqui você pode escrever um JavaScript que ele executa normalmente, mas já existe ali algumas funções internas do Falcon para poder serem utilizadas, tá? Basta clicar com o botão direito que ele vai te mostrar as funções que podem ser utilizadas naquele componente. Quando a gente define uma função, repara que olha, eu vou desmarcar essa opção de expressão, tá? E vou clicar com o botão direito e marcar ele de novo. Ele marcou automaticamente aqui embaixo como expressão. Por quê? O valor que a gente está colocando no componente não é um valor pré-definido, é uma expressão. Ele tem que executar aquele processo, é como se fosse uma função, beleza? Quando a gente entra numa célula do Excel, a gente não tem que digitar o igual para poder mostrar que aquilo é uma função? Aqui no Falcon a gente tem que marcar
a parte de expressão para poder identificar que é uma expressão, tá? Nesse daqui eu coloquei que eu quero o primeiro dia do mês e esse eu vou querer o último dia do mês. Ô, Wagner, só aproveitando, na hora que você for mexer no grid ali, só muda a propriedade de fundo, de linha ali, de cor, essas coisas, para o pessoal ver. O pessoal perguntou Ok? aqui, tá? Ok? Que aí você já Ok? mostra ali também. Sim. Valeu. Aí ele já iniciou aqui com o valor, tá vendo? E eu já poderia ter colocado essa fonte de dados como o pré-filtro dela já vem com o valor definido como auto-executável. E aí, na hora que ela já executa com o pré-filtro que a gente colocou nele. Beleza? E aí eu vou mostrar algumas propriedades que a gente pode ter aqui na tabela, tá? Além das propriedades aqui de cima, do tipo da fonte, borda, vou colocar aqui uma cor de borda para ela, cor de fundo, né? A gente pode colocar aqui altura, largura, a gente tem todas essas propriedades aqui específicas da tabela, tá? Então eu posso vir aqui no meu cabeçalho e definir se eu quero que os cabeçalhos da tabela sejam alinhados à esquerda, centralizados ou à direita, tá? Posso definir a fonte específica do cabeçalho, então eu também posso definir a fonte para o cabeçalho uma fonte e para o corpo outra. O tamanho de fonte do cabeçalho eu também posso colocar ela diferente. Cor de fundo, tá? A cor da fonte. Espaçamento é o padding que a gente está dando, tá? É o espaço que a gente vai dar na célula. Ele inicia com 5 pixels, mas à medida que a gente vai aumentando, ele vai expandindo, tá? Essa questão aqui, ele ainda não está aplicando aqui no modo de desenvolvimento, mas é essa largura que dá aqui no espaçamento entre as colunas, tá? E uma observação, a mesma característica que você aplica no cabeçalho, ela é aplicada no subtotal e na paginação, caso a tabela tenha paginação, tá? O tipo de borda, se você vai querer colocar a borda, que você pode tirar as bordas, deixar a borda eixo X e eixo Y, tá? Então a gente controla aqui as bordas horizontais e as bordas verticais, beleza? Então se a gente quiser aqui tirar as bordas horizontais, basta desmarcar o eixo X. Se a gente quiser desmarcar as bordas verticais, basta tirar o eixo Y. E aqui tem várias estilizações, né? Pontilhada, tracejada, borda dupla, propriedades aqui das linhas. A linha também ela vai ter um espaçamento, você pode deixar o cabeçalho com espaçamento menor e a linha com espaçamento maior. A cor da borda da linha, tá? Da mesma forma que no cabeçalho também, a gente pode definir uma cor de borda diferente. Aqui na linha, a gente também pode, também define aqui, ó. Por exemplo, aqui na linha eu vou colocar a borda mais escura, tá? Na linha a borda mais escura e tamanho da borda 1 e também vou deixar somente. Deixa eu ver, deixar só as do eixo X, tá? E cadê as bordas de novo? Isso. A cor da borda ficou clara. Então aqui eu deixei somente as bordas horizontais da mesma forma, tá vendo? A gente vai criando ali uma visualização específica. As linhas alternadas, uma linha respeita a cor de fundo. A alternada respeita a cor da linha alternada. Se você quiser a mesma cor de fundo na linha alternada, é só você colocar a mesma cor que está para um para outro, beleza? Agrupamento aqui. Nesse de cima aqui, para poder conseguir ver esse tipo de agrupamento, a gente tem que colocar uma ordenação, tá? Que o agrupamento de linhas, a gente pode definir se a gente quer mesclar ou agrupar. Por exemplo, eu mesclo pelo campo, aí tem que colocar o nome do campo, canal de vendas. Canal de vendas. Tá vendo o que ele faz ali? Ele mescla, transformando a informação em uma única.
Isso, no caso, para quando a gente coloca para mesclar, ou se a gente quer agrupar pelo cabeçalho, né? Aí o que que ele faz? Ele faz dessa forma aqui, ó. Ele criou um cabeçalho específico, uma separação para bemol e uma separação para para as franquias Cocabo, para as franquias Cocabo. E ele vai fazendo também para loja, tal. Então são tipos de agrupamentos diferentes, tá? Linha selecionada é a característica da linha selecionada. Quando a gente clica numa linha, ela vai pegar a característica que a gente definir aqui. Por exemplo, eu vou chegar aqui e vou falar que a cor da fonte vai ser branca e que a linha selecionada vai ser um azul escuro. Ordenação, se a gente quiser já definir uma pré-ordenação para aquela tabela, basta a gente chegar e definir qual que é a coluna que a gente quer. Por exemplo, eu quero ordenado pela quantidade de faturamento de ordem decrescente. Ele já ordenou aqui do maior para o menor da quantidade de faturamento, tá? Isso é só para poder iniciar ordenado também. Se eu quero congelar alguma linha ou alguma coluna, tá? Se eu faço aqui um congelamento de linha, o número de linhas que eu selecionei fica congelado, e se tivesse um scroll horizontal, a coluna também ficaria congelada, tá? Ô, Wagner, a gente está chegando nas 3h30 aqui. O Túlio estava até me alertando. Eu sei que falta muita coisa para a gente mostrar, mas eu não sei se a gente para agora nesse momento e abre para algum tipo de dúvidas e a gente já tenta marcar as próximas aulas. O que que vocês acham? A gente já está chegando nas 15h30, né, Túlio? Aí depende mais de vocês a hora aí, mas seja admitido até às 15h30, né? Mas, assim, acho que O inclusive Wagner tem um já... compromisso hoje. Eu não sei como é que Uhum. você quer Não, parar eu aqui, estou Wagner. Você tranquilo consegue até estender as um pouquinho 16, mais? até as 16h20. Eu posso ir até as 16h20. Querem continuar, então? Vamos continuar? Nós está até às Por mim, pode 6h30. ser. Às Então, 4h30. Até às 4h30 é de boa. então vamos até 4h20, que é o horário que o Wagner pode, ô, Túlio. E aí a gente depois já marca as próximas Isso. treinamentos, E aí tá? as dúvidas, Ok. acho que E o falar que chat tá tirando as dúvidas já. Não, Eu tô não tem digitando aqui, dúvidas. depois eu até vou pegar e vou dar um direcionamento de manual para vocês, tá? Tá Enquanto eu tô bom, falando aqui beleza. também. Fechou. Pode Então, continuar então, Wagner. aí tem Obrigado, aqui cara. a paginação, né? Que é só se a gente vai querer que a informação venha paginada ou se não vem paginada. Só que é uma observação, tá, pessoal? Mesmo que a informação não venha paginada, à medida que você vai rolando ela na tela, que ele vai desenhando, escrevendo ela, tá? Vocês vão ver que tem hora que, dependendo do volume de dados, fica assim, com esse espaço ali, como se não tivesse informação, mas é porque ele está carregando, porque o HTML, quando tem muita informação dentro de uma tabela, ele estoura e o próprio navegador já barra aquele tamanho de página, tá? Então, com paginação ou não, vai ter sempre ali Se vocês não quiserem usar a paginação, não precisa se preocupar, porque o navegador não vai estourar pelo volume de dados que estão ali em tela, sempre vai mostrar só 50, tá? E aqui nas propriedades das colunas, né, a gente tem várias propriedades. O nome da coluna, a gente tem que deixar o nome de acordo com o nome do campo do banco de dados, tá? Na hora que a gente carrega automaticamente aqui, ó, se eu excluir e colocar para poder carregar nesse botão aqui, ele já carrega de acordo com o banco de dados, tá? Com as colunas que a gente mapeou aqui na fonte de dados, beleza? Mas se, por exemplo, eu não tivesse mapeado, porque aqui a gente pode adicionar manualmente, né? Se eu não tivesse mapeado alguma coluna, eu ia ter que vir aqui, né? Na hora que eu estivesse fazendo a adição e adicionar ela manual, ou seja, colocar qual que é o nome que aquela nova coluna. Qual que é o nome da coluna e qual que é o rótulo daquela coluna, né? Aquela coluna, qual que é o cabeçalho dela, tá? Abrir aqui nesse modo onde tem tudo. Então, aqui vem o nome da coluna,
qual que é o cabeçalho? Uma dica, tá? O que que seria essa dica? Quando a gente pega pegar uma coluna aqui que exista de verdade, vou pegar aqui, e colocar uma dica aqui, dica sobre canal de vendas. A gente vai explicar ali o que que é essa coluna, né? Na hora que a gente executa, se a pessoa tiver alguma dúvida, ela passa o cursor por cima, aí fica ali com a dica do que é aquele campo, tá? O que está sendo exibido. Por exemplo, se a gente tiver aqui, vou adicionar uma coluna manualmente, essa coluna, ela não faz parte do meu conjunto de dados, tá? Ela não está no meu conjunto de dados, ela vai ser o cálculo da minha quantidade vezes o valor líquido, tá? Então, eu não preciso de colocar um nome de coluna, porque não faz diferença, tá? Vou colocar aqui um cálculo. Uma fórmula. Aí, dentro da fórmula, o que que eu faço? Se eu quero referenciar uma coluna que está na minha fonte de dados, eu coloco o nome da coluna em colchetes. Então, se eu chegar aqui e colocar QTDE ponto Em fat, chaves, vai. isso, em chaves, QTDE.fat, colocar aqui uma formatação decimal, português, casas decimais duas. Se eu referencio só essa coluna aqui e falo que é coluna vezes 2, eu estou fazendo um cálculo dessa coluna multiplicada por 2. Então, eu tenho uma nova coluna ali, né? Que nada mais é do que a quantidade faturada multiplicada por 2. Então, é muito utilizado quando a gente tem que calcular margem, lucro, ou então se a gente só tem informação ali dentro do nosso conjunto de dados, da quantidade unitária, da quantidade do valor unitário. Então, tem essa flexibilidade, a gente pode utilizar ali para poder fazer qualquer um tipo de expressão matemática que ele consegue fazer, tá? E pode referenciar as outras colunas sem problema nenhum, ok? A gente tem aqui a largura da coluna, lembrando que essa daqui seria a largura, ela só é realmente respeitada, tá? Ela só vai ser respeitada, que eu coloquei aqui ela como 200. Em precisão, se a soma da largura das colunas forem igual ou superior à da tabela, porque a soma ela faz como se fosse uma proporção. Eu coloquei aqui que essa daqui está como 200 e essas outras aqui estão como 100. Não significa que elas têm 100 pixels, tá? Porque a tabela aqui vai ultrapassar o tamanho da soma delas. Então, ela faz uma proporção. Ela colocou esse aqui com o dobro do tamanho das outras, porém, ocupando 100% da largura. Agora, se eu chego e defino ali uma soma o tamanho da coluna com um tamanho que vai ultrapassar a coluna da tabela, ele respeita perfeitamente, ok? A gente define se a gente quer ordenar, tá? Se a gente vai trabalhar coordenação. Então, cada coluna que você quer permitir que o usuário ordene, você tem que selecionar lá que você vai trabalhar com a ordenação. E também o filtro. A gente tem que habilitar o filtro e definir qual é o tipo de filtro que a gente vai colocar lá, beleza? No caso aqui é um filtro numérico. A gente consegue tanto ordenar, né, quanto fazer um filtro. Por exemplo, eu vou pegar aqui tudo que é maior que 100 mil. Pronto. Maior que 100 mil. Esse primeiro ele apareceu porque ele está com a linha congelada, tá? Linha congelada, independente de você aplicar um filtro ou não, ele sempre vai aparecer. Aquele dado está congelado na tela, então ele sempre vai estar lá, beleza? Vou retirar a linha congelada aqui, que aí vocês vão ver que linha congelada, coluna congelada. Vou aplicar um filtro maior que 100 mil. Pronto. Aí apareceu somente os dados filtrados, tá? Deixa eu ver mais um aqui. Alinhamento, se você quer direita, esquerda ou centro. Cor de fundo, cor da fonte, o tipo
também é um negócio bem legal aqui, tá? Que a gente tem aqui, por exemplo, participação, tá? Em vez de mostrar o valor líquido em si, eu vou mostrar a participação dele sobre o total, tá vendo? Aí, aqui, como eu coloquei que a formatação era decimal, ele colocou como decimal, mas se eu chego e coloco como percentual, aí ele me mostra o percentual, ou seja, no valor líquido, o valor líquido aqui, este vendedor geral aqui é responsável por 4,28% do valor líquido aqui da empresa, beleza? Além do tipo participação, a gente tem participação com progresso, tá? Então, tem como se fosse uma barra, ele se transforma ali numa barra de progresso. Avaliação é como se fosse uma questão de estrelas, tá? Aí é específico, você tem que dar o número, o valor que tem ali tem que ser referente ao número de estrela que está mostrando, ou seja, 1 estrela, 2 estrelas, 5 estrelas. Termômetro, tá? Qual que é a cor da marcação? Então, ele vai colocar ali uma régua de calor para aquela coluna, de acordo com o valor. Todos aqui vão estar muito próximos, porque o valor é o mesmo, né? O valor tá bem próximo, não tem uma diferença tão discrepante. Uma URL de uma imagem, se você quiser colocar a imagem ali, basta a sua fonte de dados fornecer qual que é a URL daquela imagem que ele vai exibir ela, uma barra de progresso e número de linha. Então, são esses os números, os tipos de coluna que a gente pode colocar, beleza? A gente pode definir isso quando a coluna é estática, né? Quando a gente está trabalhando com uma tabela com coluna fixa, e quando a gente está trabalhando com a tabela do tipo dinâmica, depois que a gente clica nessa engrenagem, a gente também consegue aplicar as mesmas formatações, as mesmas configurações, beleza? Ok? Alguma dúvida sobre o funcionamento da tabela, dessa primeira tabela? Acho que ficou claro, vai. Claro. Beleza. Essa tabela, tá? Ela tem a funcionalidade de pivô, igual vocês viram. Se ela tem rolagem ou não, tá? Se você marca que ela não tem rolagem, ela vai fazer o crescimento de altura automático, baseado na quantidade de dados, tá? Se você vai poder fazer a exportação ou não, você pode colocar aqui, por exemplo, que ela está no modo de leitura. No modo de leitura, a pessoa não consegue selecionar nenhum registro, tá? Sempre que você seleciona uma informação na tabela, você trabalha com esse dado em tela, tá? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês de como trabalhar com esse dado da tabela, beleza? Vou tirar aqui do modo de leitura, vou inserir um rótulo, tá? E no valor desse rótulo, eu vou referenciar o meu componente tabela, vou colocar aqui entre colchetes, tá? A quantidade de faturamento. Então, eu vou tratar aqui tabela, quantidade de faturamento. Vou executar. Não tem informação nenhuma, porque eu não estou com nenhuma informação selecionada na minha tabela. Na hora que eu clico aqui, eu já estou referenciando aqui a quantidade de faturamento, tá? E além de referenciar a quantidade dessa forma, eu posso referenciar também desse jeito aqui, ó. Eu posso pegar a quantidade lá na minha fonte de dados e arrastar para cá. Aí ele mostra. E se eu quiser ainda agregar mais informação, eu posso chegar e mandar ele totalizar. Ele vai fazer uma soma, tá? Ou seja, ele já me mostra aqui a soma quando eu não tenho nada selecionado, tá? Ele já me mostra a soma da informação da minha fonte de dados. Beleza? É só uma forma de referenciar. Isso vale para qualquer um objeto aqui em tela, tá? Qualquer objeto que tenha valor,
a gente pode utilizar o valor desse objeto para poder carregar a informação. Por exemplo, se eu tivesse colocado uma fonte de dados do tipo SQL Server, então, eu vou pegar aqui, vou excluir essa tabela para não ficar apontando a tabela em tela. Vou jogar uma nova tabela, vou inserir uma outra fonte de dados, uma fonte de dados do tipo SQL Server, como auto-executável, e vou... 24. Não, caixa de dados. Caixa de dados. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma consulta, tá? Baseada no valor que está na minha caixa de dados, tá? Desculpa, eu vou colocar um nome para o campo aqui. Data. Carreguei. Vou vincular essa fonte de dados à informação e vou colocar esse botão aqui para atualizar também a minha outra fonte de dados. Tá vendo que pegou aqui o dia 10? Se eu altero o valor aqui para o dia 1, vou alterar o valor para o dia 10, vou mandar atualizar minha fonte de dados. Ele utiliza do componente em tela para poder montar a sua consulta ou para poder gerar algum valor em qualquer um outro lugar, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui para poder somar a quantidade de faturamento, certo? Vou colocar um outro rótulo aqui para poder somar o valor unitário, ou o valor líquido, tá? E vou adicionar um outro rótulo que eu vou pegar aqui. Olha, o nome do rótulo, ó, eu vou mudar o nome para o rótulo para Hot Quant. E esse daqui eu vou chamar ele de Hot Valor. E esse cara aqui, o que que eu vou fazer com ele? Eu vou colocar aqui um cálculo, que vai pegar o meu Hot Valor e vai dividir pelo meu Hot Quant. Foi Quant que eu coloquei, isso mesmo. Hot Quant. Para mim poder ter ali a média do valor. Então, o que que ele fez? Esse cara pegou o total do valor faturamento, esse cara pegou o total da quantidade, e esse rótulo aqui fez a divisão do valor do faturamento dividido pela quantidade, dando um preço médio ali de R$ 37,20, tá? E os rótulos aqui também são formatáveis, tá? A gente pode chegar aqui nos rótulos, falar que a gente quer ele ali no formato monetário, com 2 casas decimais, por exemplo, e formata o rótulo também, beleza? Top. Ok? Então, beleza, deixa eu excluir essa fonte aqui também para não... Ok. Além dessa componente de tabela, a gente tem um componente pivô, tá? É um pouco diferente, beleza? Da tabela e do pivô da tabela. Esse componente pivô, hoje em dia, ele é muito comum. A gente consegue vários sites que a gente entra, sites de banco, que controla a transação. Essa tabela, ela está disponível, tá? Ela é baseada na tabela da FlexMonster, beleza? Como que funciona? É um componente que ele realmente ali é uma tabela dinâmica para ser utilizada em tempo de execução e ele trabalha também com explosão dos dados. Eu vinculei ela aqui ao meu dado, tá? E vocês vão ver que aqui ele exibiu ela aqui por uma exibição inicial que ela identificou que seria básica. O que que ele fez? Ele pegou o primeiro campo
do tipo texto, definiu que era o rótulo de linha, e o segundo campo do tipo inteiro, o primeiro campo do tipo inteiro, ou numérico, né? E definiu como rótulo de coluna, ou seja, ele está somando aqui o código do vendedor, tá? E da mesma forma que na nossa tabela, a gente pode, vou escolher a tabela aqui de cima, tá? A gente pode vir aqui e controlar quais campos que eu quero ver, por exemplo, canal de vendas, vendedor, faturamento líquido, todas essas informações, tá? Que ele já vai fazer a tratativa da mesma forma. Agora, o diferente dessa daqui, o ideal dessa daqui é a gente não trabalhar com ela dessa forma. A gente utiliza ela mais quando a gente quer informação dinâmica. A gente vem aqui em Layout, ó, manda colocar o toolbar. A gente tem a opção aqui dos marcadores para poder colocar igual fica lá no Excel. E aqui você já consegue manipular os dados, tá? Você manipula ela em tempo de execução, ou seja, é uma coisa que quem vai fazer aqui a utilização vai ser o usuário final. Ele vai conseguir colocar aqui conforme ele queira. Fazendo a explosão dos dados, por exemplo, eu vou colocar aqui eu coloquei a empresa, né, mas eu vou colocar o canal de vendas. Então, a pessoa já vai explodindo ali a empresa, os canais de vendas, o nível de informação conforme a pessoa queira, tá? Fazendo formatação condicional. Você pode pré-formatar ela para poder ela já começar sendo exibida de uma forma, mas depois você vai e libera para o usuário final configurar conforme ele queira, tá? Aqui a gente tem os componentes de gráfico, né? O gráfico ele é bem semelhante ao gráfico que a gente tem no JSF. A diferença é que, da mesma forma, a gente vincula ele ali a uma fonte de dados, né? Define qual que é o tipo de gráfico, linha, coluna, assim por diante, e na dinâmica informa como que a gente quer ver aquela informação, tá? Então, faturamento líquido e faturamento. Aí a exibição do gráfico vai ser formatada conforme você queira, igual o gráfico dinâmico lá do Excel também, tá? E lá na dinâmica você tem todas aquelas questões também de formatação da série. O rótulo, o tipo, se você vai querer uma série como coluna e outra série como linha, se você vai manter ela no mesmo eixo, qual que é a cor, qual que é a formatação dos, dos das etiquetas de dados. Então, por exemplo, vou colocar aqui que é uma formatação valor faturamento, é monetário, português Brasil, duas casas decimais. E vou colocar ela também no eixo da esquerda, por exemplo, ou no eixo da direita. Agora, o meu gráfico tem dois eixos. Geralmente, a gente coloca isso quando a gente está comparando informações que têm valores muito discrepantes, né? Por exemplo, se eu estivesse comparando aqui o valor líquido com a quantidade é muito pequena referente ao valor líquido. Então, para eu poder ter ali uma leitura visual, eu colocaria elas em eixo diferente, né? Que aí eu ia conseguir ver ali as barrinhas com a proporção, onde que está muito alto e onde que está muito baixo. Porém, a nível de leitura de realmente numérica, né, de dado, eu ia conseguir ver que o valor faturamento é referente a um eixo, e o valor líquido seria referente a outro eixo, tá? E os tipos de gráficos que a gente tem hoje dentro do sistema é barra, coluna, linha, pizza, área, funil, mapa de calor e mosaico, tá? O mapa de calor e o mosaico, eles trabalham de uma forma um pouco diferente. A gente precisa de montar, né, a estrutura dele de acordo com o que a gente vai exibir, porque ele não trabalha só com eixo X e eixo Y, né? Ele trabalha com três eixos distintos. Então a gente tem que abastecer. Eu não tenho nenhuma informação aqui nessa base para me poder mostrar o gráfico aplicar o gráfico de calor e o gráfico de barra. Mas eu acho que já tem aqui alguns painéis em um outro domínio que já estão utilizando, aí eu coloco, abro esses painéis para poder mostrar como que fica, tá? Beleza, tem o gráfico de mapa, tá? O gráfico de mapa se carrega através de um topo JSON, tá? A gente tem que vir escolher o mapa. Deixa eu ver se eu tenho.
Acho que não tem nenhum gráfico válido aqui, não. Brasil. O do Brasil está funcionando sim, tá? Eu não sei se vocês estão enxergando, mas na hora que eu selecionei o arquivo JSON Brasil. do Brasil, é porque as linhas estão bem claras, tá? Vou escurecer as linhas. Mas aí o que que a gente faz? A gente consegue vir aqui, né, colocar se a gente quer trabalhar com o mapa de calor nele ou não, associar ele também a uma fonte de dados, tá? É, Nessa fonte de dados, né, eu vou pegar aqui o mapa em si. Tem aqui essa opção de chaves, que o que que acontece? O topo JSON, a gente tem ali qual que é o código de cada uma das áreas, certo? E a gente vai ter aqui quais são as chaves que a gente tem disponível no topo JSON. Esse teu topo JSON aqui, a única chave que eu tenho é o código da área, e o código da área seria referente a cada uma das UFs, tá? Então eu teria que ter na minha fonte de dados uma informação, alguma dimensão, alguma coluna, tá? Que fosse representada, deixa eu ver se o estado ele está trazendo o estado com o F, só para mim poder ver se eu consigo carregar a informação aqui para vocês verem. Estado, deixa eu jogar aqui numa tabela, que aí na tabela eu vou ter certeza. Tá, o código do estado aqui está trazendo por UF, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui para eu poder fazer o mapa de calor, né? Qual que é a chave? Eu vou vir aqui no dado, fonte de dados, qual que é o campo-chave? É o código estado, mapa de calor, etiqueta de dados, dinâmica, etiqueta de dados, horizontal. Vou marcar aqui um campo, vou mostrar aqui o campo, código do mapa, dinâmica. Rótulo de linha, eu quero o código do estado e rótulo de... Deixa eu salvar aqui primeiro para ele poder liberar. Rótulo de linha, eu quero o código do estado, e aqui eu vou querer o valor faturamento, que aí eu quero ver o faturamento por estado. Vou vir aqui, vou colocar uma formatação reduzida, tá? Formato reduzido, porque o valor do faturamento é bem grande. Português, casas decimais, duas, e eu vou colocar um outro aqui também, que é a quantidade e valor líquido, tá? Só que aí eu vou querer mostrar aqui somente o campo valor faturamento, aqui dentro para eu poder acompanhar. E vou colocar aqui também que eu quero o mapa de calor, para eu poder acompanhar o faturamento por estado, tá? Na hora que eu exibo, eu estou mostrando aqui, olha, para cada estado brasileiro, qual que foi o meu faturamento, beleza? E quando eu posiciono o cursor do mouse, aí me mostra as outras informações, né? Qual que é a descrição daquele estado, né? O valor do faturamento, a quantidade faturada e o valor líquido. E também pega de acordo com a formatação. Tá, o valor faturamento está mostrando formatadinho porque eu defini qual que é a formatação dele. A quantidade eu não informei a formatação, ele pegou sem nenhum formato, e o valor líquido também. E o mapa de calor, né? Ele coloca ali uma oscilação entre duas cores, tá? A gente tem que informar qual que é a cor que a gente quer essa oscilação. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e falar que o valor mínimo, quando está ruim, eu quero ele mais avermelhado, e quando tá bom, eu quero ele mais mais verde. Isso. Tá bom. Então ele vai criando ali como se fosse uma espécie de cor intermediária, né? Uma evolução, ou do claro para o escuro, ou do vermelho para o verde, e assim por diante. E vai te mostrando aqui também no valor qual que seria o valor para cada uma das cores, o valor aproximado para cada uma das cores. Além do componente mapa, tá?
deste componente mapa, a gente também tem o componente do mapa do IBGE, tá? O mapa do IBGE, a gente não precisa de ter o topo JSON para ele, não, ok? Ele já pega de acordo com a disponibilidade que tem do IBGE, beleza? E o interessante desse mapa é que a gente também faz o vínculo dos dados da mesma forma, mas o que que ele faz? Ele consegue fazer drill, tá? Então, por exemplo, a gente está olhando aqui o mapa a nível de país, tá? Com a intra-região, regiões, e a qualidade aqui você pode deixar a mínima ou a máxima, não indifere. A resposta vai depender mais das APIs do IBGE, tá? Ele pode demorar um pouco mais de tempo para poder renderizar o gráfico, porque depende do IBGE. Mas a mínima já é uma qualidade muito boa, tá? Mas quando a gente trata com drill, eu poderia estar vendo, por exemplo, a informação a nível de sudeste na minha base e já vim entrando. Por exemplo, agora eu vim aqui para o estado. Do estado, eu venho aqui para mim poder ver a separação por região dentro do próprio estado. E chegando até a menor mesorregião que tem, tá? E na hora de usar os gráficos do IBGE, por não ser necessário ter o topo JSON, a gente só tem que fazer a seleção certa aqui, porque senão ele não exibe o gráfico. Por exemplo, se eu quiser ver a informação a nível de regiões, né? A minha introrregião, ela tem que ser estados. Ok? Estados. Por exemplo, eu quero a localidade, né? Como eu estou por região, eu quero a região sudeste. Pronto. Se eu chegar aqui e colocar por país, ele não vai fazer separação nenhuma, porque não existe a intra-região país dentro do nível geográfico regiões. Aí eu poderia só usar estados, município, ele separaria, né? Teria muitos municípios, mas qual que é a intra-região que eu quero trabalhar dentro do nível geográfico que eu estou separando a, a, o meu mapa, beleza? Também aqui tem vários tipos, deixa eu excluir isso daqui para não ficar muita informação E em só tela. para fazer um parênteses aí, Wagner, eu tô pensando aqui que dá para a gente ter também uns topo JSON, Túlio, Sara, de planta, né? De geossolar, né? Eu fiquei imaginando a gente ter aí os painéis solares como, como se fosse um mapa Sim, e a gente trazendo indicador, né? exato, exato. O topo Né? JSON, o mapa, ele não é necessariamente um mapa geográfico, tá? É para poder trabalhar país, estado, não. Ele trabalha vetorizações, né? Você vai ter Isso. ali um mapa sobre o seu vetor. Seu vetor, ele pode ter, assim, várias distribuições, o desenho que for. É, e sempre vai renderizar, tá? Se o topo JSON estiver correto, ele vai ser importado pelo sistema, da mesma forma como que faz lá dentro do Power BI, se eu não me engano. O É. Power E se a BI, na gente verdade, tiver. trabalha só com GeoJSON. É diferente. É. Existe GeoJSON e existe topo JSON. Aqui no Falcon você pode usar tanto o topo JSON quanto o GeoJSON, tá? E se a Todos os gente dois tiver são ali a aceitos. chave, né, Wagner? Porque eu Exato, a imagino assim, chave. ó, a chave é o número do inversor, por exemplo, do painel solar. Daria para a gente começar a acender os indicadores desse inversor, por exemplo. Entendeu? Exatamente. Beleza. Exatamente, isso mesmo, isso mesmo. Aí a gente tem aqui os componentes de Gauge, tá? Os componentes de Gauge são todos eles têm basicamente o mesmo funcionamento. A gente define um valor, esse valor ele pode estar vindo de um ponto de uma fonte de dados, tá? A gente pode chegar aqui e informar para ele poder vir de uma fonte de dados, ele pode ser um valor fixo, ele pode estar vindo através de um outro componente, a gente carrega o componente, por exemplo, este daqui, ó, eu vou colocar aqui um valor para ele. Eu vou inserir um outro tipo de componente aqui, uma caixa de número, tá? E nesse gauge aqui, eu vou passar o valor da caixa do número. Caixa de número. Exato. O valor da caixa de número para esse gauge. Então, ele está lá com o valor de 0 a 10, né, que é a configuração inicial. Eu vou falar o pastor 5, passar o valor 5, ele mostra 5. Vou passar o valor 4, ele mostra 4. Então, aquilo ali pode estar numa fonte de dados, em algum componente interno, é simplesmente fazer a amarração. E isso serve para todos os outros componentes, tá? Todos os outros componentes. Vou pegar aqui também valor. Valores. Aqui está de 0 a 100, também vou deixar de 0 a 10. E este daqui
como ele é um termômetro, né? Termômetro ele trabalha meio que com porcentagem, né? De tantos graus por é como se fosse uma barra de progresso. Então não tem um valor máximo, um valor mínimo, vai de 0 a 100. Deixa eu ver aqui que esse daqui não está exibindo. Deixa eu. O que eu coloquei aqui mesmo? Caixa de número. Deixa eu vincular ele a um dado. Não, está com algum problema nesse componente aqui. Eu vou dar uma olhada do que está acontecendo com ele. Tá? E aí eu já. Mas é a mesma coisa. Ele não está exibindo a setinha aqui. A gente teve uma mudança de algumas coisas de layout. Provavelmente tem alguma estilização que está fazendo essa setinha sumir. Tá? Mas todos Eu esses anotei aqui, componentes. Wagner, depois a gente Anotou? visita isso. Anotei, Sim, pode deixar. mas todos esses componentes aqui, aquele ali, por exemplo, eu deixei como 60, né? Eu vou colocar lá o número, este daqui funciona bem. Ó. Vou colocar aqui 50, ele marcou lá 50%, 100%, ele marcou 100, ou seja, esse daqui o valor é sempre de 0 a 100, tá? Vamos lá. Componentes de entrada. O rótulo está como aqui, ele está no agrupamento do componente de entrada, mas ele não tem entrada de dados, tá? Rótulo ele é um componente que não tem evento, que não tem nada. Ele simplesmente renderiza dado, beleza? A gente pode colocar aqui alguma descrição de alguma coisa, só nomenclatura mesmo, título, qualquer coisa, a gente coloca o rótulo, tá? Já aqui a gente tem vários tipos de componentes de entrada de dados. A gente tem a caixa de texto, tá? A caixa de texto, quando a gente insere alguma informação nela, você pode inserir numérica, você pode inserir data, qualquer coisa, é sempre um texto, tá? Aqui é importante a gente prestar atenção em questão a tipos, beleza? Por exemplo, se a gente está fazendo um filtro, usando um componente para poder fazer um filtro em um campo, aonde que o campo é do tipo texto, se a gente estiver passando um texto, ele não vai conseguir filtrar. Se o campo for do tipo data, ele vai conseguir filtrar se for a partir de um componente que traz um dado do tipo data. Tá? Então é importante a gente sempre usar a caixa de acordo com o tipo que a gente está tratando o dado. Beleza? Então a gente tem aqui a caixa de texto, a caixa de número, a caixa de data e a área de texto. Tá? Vou colocar uma borda para conseguir enxergar ele. Então, a caixa de texto e a área de texto, ela vai ter a mesma funcionalidade, tá? A diferença é que se tiver no seu texto tiver uma quebra de linha, a caixa de texto, a área de texto consegue renderizar, já a caixa de texto não consegue. A caixa de número, você só vai conseguir dar entrada e exibir informações numéricas. Você não consegue nem dar entrada nem exibir informação que não seja numérica. E o calendário, você vai conseguir exibir e dar entrada em informações que sejam do tipo data. Tá? É importante aqui dentro do Falcon, tudo que você for trabalhar para o tipo data, tá? Se você vai informar a data, ela tem que estar no formato, por exemplo, 2025 traço 01 traço 01. Ou seja, aqui apesar da informação ser do tipo data, ela vai trazer aqui, ela está trazendo 31/12 aqui, por uma questão do servidor, está com o GM lá diferente do da minha máquina, tá? Como o servidor está com uma configuração de hora diferente da minha máquina, na hora que ele pega a hora do servidor e joga para minha máquina, ele está pegando de um dia antes, beleza? Mas aqui nesse negócio de data, igual eu falei, a gente pode utilizar as funções as funções do Falcon, ou a gente pode colocar realmente o JavaScript, tá? Se eu der aqui um new date e colocar que isso aqui é uma expressão, ele pega a data de hoje, beleza? Ok, deixa eu ver aqui. Componentes do tipo listas, tá? A gente tem aqui a lista suspensa, lista suspensa múltipla,
e lista múltipla, tá? Todos esses componentes aqui, todos esses 3 componentes, a forma de me vincular aos dados que vão ser listados é a mesma, tá? Fonte de dados para componentes de seleção, eles não é o dado que vai ser exibido, e sim o dado que vai ser selecionado, tá? Qual que é a seleção que você marcou. Então, tudo que for lista, a gente abastece aqui na fonte de dados para a lista, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui fonte de dados, vou colocar que eu quero mostrar aqui o código do estado de todas elas, e com o rótulo para exibir o estado, ou seja, aqui o código e aqui o rótulo e a chave e o rótulo, tá? Coloquei todas elas com a mesma configuração. Eu selecionei a minha fonte de dados, ele já automaticamente já marca como se fosse, ele já está como se fosse um distinct, tá? Então, o seu dado ele pode estar trazendo o código inúmeras vezes, mas ele só vai pegar o código uma única vez, ele já faz um distinct. Então, aqui a gente consegue selecionar, tá? E utilizar essa informação em tela. Vou pegar aqui deixar aqui, excluir essas duas e deixar só uma para vocês verem um negócio interessante. Eu posso usar ela aqui como filtro. Eu venho aqui na minha fonte de dados, tá? Vou lá em dados e vou mandar ele filtrar fontes. E vou adicionar quais fontes que eu quero que ela filtre. Ela só tem uma fonte de dados em tela, então eu vou chegar aqui, sempre que eu selecionar um campo ou uma informação aqui na minha fonte, na minha caixa de seleção, automaticamente já tem que filtrar, tá? Todos os dados em tela que estão representando aquela fonte, tá? Então, a fonte, ela está aqui no... Esse gráfico, ele está mostrando todos os estados, certo? Mas se eu vier aqui e falar que eu só quero Acre, ele já faz um filtro automático, tá vendo? Eu não preciso necessariamente fazer um pré-filtro, de colocar isso dentro de uma condição, dentro de um select. Eu posso deixar para poder fazer o filtro pós e colocar para poder filtrar a fonte de dados. Então, se eu tivesse uma tabela aqui também vinculada à mesma fonte de dados, vou jogar aqui uma tabela, inserir em tabela, fonte de dados. Vou colocar aqui que ela é pivô para poder montar ela de uma forma mais fácil aqui. Os valores e o estado. Beleza. À medida que eu vou selecionando aqui, eu filtro qualquer informação de tela, inclusive os totais, tá vendo? Eu coloquei que esse cara aqui era para poder totalizar minha fonte de dados, né? Então, ele faz o filtro e atualiza todos os componentes, né? Os dados de todos os componentes que estão atrelados àquela fonte de dados, tá? Componentes de controle. Aqui a gente tem a caixa de verificação, o slide e a barra de progresso, tá? Todos eles aqui também vão ter um valor, tá? Vão ser baseados aqui pelo valor, ok? E esse valor, ele pode vir de uma fonte de dados ou pode vir de qualquer um componente em tela, beleza? A diferença aqui é que este componente slider, ele consegue fornecer valor também, tá? Por exemplo, eu posso chegar aqui e falar que ele vai de 0 a 100, tá? De 0 a 100, e eu posso usar o valor dele para fazer qualquer um recurso em tela, tá? Então, ele tem aqui um evento de clicar, tá vendo? À medida que eu vou passando, ele vai e atualiza também os outros componentes. Você pode usar ele como um componente de exibição, de leitura, que aí a pessoa não vai poder clicar e alterar o dado, ou pode colocar ele como um componente de controle mesmo, né? Que aí você consegue clicar e controlar. E o check da mesma forma. O check ele só vai passar se um valor é true ou é false, né? Se existe ou não um valor, então a gente tem que vincular ele a algum dado que também seja booleano, que seja true ou que seja false.
Aqui são os componentes do tipo fonte de dados. Tem dois componentes aqui que a gente chama de eventos, mas todos os componentes podem ter evento, tá? Exceto o rótulo. O rótulo não tem evento nenhum. Mas a gente pode colocar aqui que quando a gente seleciona uma data, a gente atualizaria a fonte de dados, por exemplo. Esse daqui está vinculado à fonte de dados, né? Então, eu coloquei aqui que quando eu seleciono uma data, ele automaticamente já atualiza o dado da minha fonte de dados, tá? Eventos, eu não tinha confirmado. Executar, fonte de dados, confirma. Beleza, agora sim. Na hora que eu seleciono a data aqui, ele já reprocessa a minha fonte de dados, ok? Então, todo componente pode ter evento. Aí, aqui, a gente colocou ele no grupo eventos, mas é um botão que necessita de uma intervenção do usuário para poder clicar, e também tem um componente timer aqui, que eu posso chegar e falar que no intervalo de 5 segundos, ele vai disparar algum evento. E vou chegar aqui e vou colocar aqui qual é o evento que ele vai disparar. Também de executar a minha fonte de dados, por exemplo. Na verdade, eu vou colocar ele com um evento diferente para vocês verem acontecendo, tá? Eu vou colocar aqui que ele vai ter, a cada 5 segundos, o evento que ele vai fazer é alternar a visualização, tá? Ele vai alternar a visualização do meu componente mapa. O que é alternar a visualização? Deixar ele visível ou invisível. E vou colocar também 3 segundos para ir mais rápido. Então, eu coloquei um componente ali que ele não aparece em tela, mas a cada 3 segundos, olha lá, ele torna o gráfico visível ou invisível. Ou a cada 3 segundos ele poderia estar atualizando uma fonte de dados. Geralmente, esses painéis utilizam o timer quando são painéis mostradores. Esses painéis mostradores, a gente até publica ele de forma externa, né? Por exemplo, eu vou salvar aqui, vou publicar ele para poder ir para a última versão, vou explicar isso aqui também. Eu vou compartilhar esse painel aqui, mas eu quero fazer um link de acesso direto. Não precisa de ter acesso à aplicação para poder acessar. Vou gerar o link, ele gerou o link, aí você coloca isso daqui em algum painel, em algum mostrador, e deixa lá rodando. De tempo em tempo ele buscaria outra loja, tal. Existem inúmeras utilizações para ele, tá? O que acontece, pessoal? Aqui no Falcon React, diferente do Falcon JSF, se você faz uma edição no painel, essa edição ela não vai para o pessoal que está utilizando, tá? Vou explicar aqui de uma forma simples. Esse painel aqui, ó, se eu abrir ele aqui no meu modo de exibição... Eduardo, Oi? Eduardo, se você Sim? quiser ir encerrando, pegar esse como último tema para encerrar, Ok, ok. tá bom? Tá bom. Positivo. Eu vou abrir aqui o painel Spin. Tá vendo que ele tem que recarregar a tela porque ainda não estava publicado. Spin. Não, não é esse. É esse aqui de baixo. Repara aqui, ó, que a tabela ela está aqui, certo? A tabela ela está. Só que eu vou excluir ela aqui, ó. Excluir e salvei. Eu estou mexendo nesse painel. Eu excluí e salvei. O usuário que abrir esse painel lá de novo, ele está continuando vendo com a tabela. Por quê? Porque é uma alteração que eu ainda não publiquei. Então, aqui a gente trabalha com o painel em edição e com o painel publicado. Depois que eu terminar as alterações, tal, que eu ver que está tudo certo, fizer os meus testes, eu vou e publico aquela alteração. Aí, depois que eu publiquei, quando o usuário abrir lá no modo de exibição, ele já vai pegar aquela informação publicada e atualizada. Ou seja, agora já não mostra mais a tabela, tá? Então, tem essa diferença. E os demais componentes aqui, eles são mais complexos, né? Assim, para poder explicar, tem muito detalhe, aí eu prefiro deixar ele realmente para a próxima reunião, ok? Que são componentes de container, tá? Só uma explicação rápida, o que é um componente de container? Componentes de container são componentes que a gente coloca componentes dentro dele. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar um componente dentro dele. Ele é deste container, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, uma dialog para poder ficar mais claro. Eu coloco a dialog aqui em tela, tá? Essa dialog, eu vou colocar que ela vai iniciar como invisível e vou colocar um botão aqui, tá? Para chamar essa dialog.
um botão de mostrar, um evento de mostrar, que é o exibir, né? Dialog, meu componente dialog. Então, vamos lá. Desculpa, peraí. Desculpa que eu marquei como invisível, foi só o filho dele. Eu tenho que marcar ele como invisível. Pronto. Beleza. Na hora que eu clico no botão, ele chama a minha dialog. Tá vendo? São componentes de container. Quem está dentro dele ali na camada de exibição é ele mesmo que controla, beleza? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa que o Rafa tenha deixado para responder depois. Alguma pergunta, turma? A gente pode encerrar. Sarinha, Amanda, Letícia. Minhas dúvidas são de coisas que ainda não foram apresentadas. Então, É, Tá em Não tranquilo. relação ao entendi, que é Sara. apresentado, eu também não tenho dúvida. Ah, tá. Beleza. as minhas dúvidas ainda não são de coisas que ainda não foram apresentadas. Tá ok. Beleza. É, Então é isso, uma Wagner. Agora- observação, só um detalhe que Tá foi, ok. foi legal do que comentou ali, tá? Deixa eu excluir esse daime. É o rótulo aqui do Espírito Santo, tá? No topo JSON, a posição do rótulo dele tá essa, tá? Então a aplicação ela vai exibir conforme a disponibilidade do topo JSON. Eu baixei esse topo JSON, eu não lembro aonde, em qual site que eu baixei esse topo JSON, mas ele realmente, se a gente abre lá o arquivo e vê lá qual que é a posição que ele coloca para o Espírito Santo, ele coloca essa posição, tá? Eu imaginei quando você subiu ele, falei, esse topo JSON dele não tá muito bom, não. Não, isso é porque, para te falar a verdade, aqui no meu computador, eu pego as coisas para usar como teste. Eu não sou um desenvolvedor final da aplicação, que desenvolve dentro da aplicação. Eu desenvolvo a aplicação. Eu desenvolvo para o outro usuário desenvolver. Então, eu não tenho aqui como modelo para mostrar para vocês nenhum painel bonito, nenhum painel bem formatado, porque não é o que eu costumo fazer, entendeu? Por exemplo, se a gente fosse entrar aqui dentro de um outro super BI, deixa eu pegar aqui o usuário do Eduardo. Aqui são painéis que o próprio Eduardo desenvolve, o pessoal lá desenvolve, então acho que tem um GPC. O GPC é do nosso ou é deles? Deixa eu ver. GPC. Aqui, o menu GPC. Aí aqui, olha, vão ter aqui os painéis bonitinhos que o Eduardo cria, que já tem ali realmente, já está funcionando, já está no cliente. Então, todos esses painéis aqui, tá vendo? Já estão ali com funcionalidade. Todo painel que eu tenho aqui é painel de teste de modelo. Tipo, eu vou colocando o componente para eu poder testar o componente, testar as funcionalidades. Então, não tem um conceito aplicado no painel. É até mais difícil assim de explicar dessa forma, mas não tem um conceito específico aplicado no painel, tá? Mas para poder usar ali os modelos, igual aqui, o pessoal está trabalhando com painel que eles fizeram específico para dispositivo móvel, tá? Mas eles poderiam ter vindo aqui durante a criação e ter trabalhado com layouts diferentes. Que a gente pode trabalhar aqui com layout. A gente tem aqui o layout para monitor. Aí, por exemplo, coloquei aqui um layout para tablet, tá vendo? Vou mudar a posição desses componentes aqui no layout de tablet. Na hora que eu executo o painel, que eu reduzo o tamanho do painel de acordo com o tablet, tá vendo que ele já redimensiona? Então, eu tenho o mesmo painel com duas visualizações diferentes. E se eu tivesse colocado, por exemplo, para telefone, um layout de telefone, que teria reduzindo. Esse traço vermelho é só para poder te dar assim, uma estimativa de largura, tá? Que pode trabalhar. Aqui. Executar. À medida que eu vou reduzindo aqui, ó, já mudou para o layout de tablet, já mudou para o layout de telefone, que ele reduz também o tamanho, reduz tudo, entendeu? Então, tem todas esses recursos aqui que ainda tem que mostrar para vocês, mas que é muita coisa ainda, gente, tem muita coisa.
Não, beleza, então, Wagner. Eu vou combinar com o Rafa as próximas aulas. E aí, até a próxima aula, então. Mas foi muito bom aí essa primeira aula. Foi muito conteúdo, né? Sim, sim. Então, beleza, então. Então é isso. Muito obrigado, tchau. Boa tarde, bom trabalho aí. Valeu. Ok. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde.